Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Coelho e eu tô com vocês para mais uma aula do nosso Ferreto Plus, que lembra que eu gosto muito de falar com vocês sobre aqueles assuntos que são os mais cobrados, os que mais aparecem pra gente na prova do Enem. E nessa aula agora não vai ser diferente. Eu vou falar com vocês sobre ondulatória e tem vários detalhes bem importantes pra gente conversar, tá certo? Então, gente, bora lá mandar ver juntos. Pessoal, a gente vai começar aqui falando sobre as ondas. Então, para falar de onda, vamos falar da situação mais comum da gente ou ver pela TV ou presenciar pessoalmente, que são as pessoas surfando. O que acontece? Nesse vídeo aqui, ó, tem duas surfistas, elas estão ali esperando para pegar a onda, e você nota que a onda passa por elas e não leva elas junto. Sabe por quê? Porque onda não transporta matéria, gente. Onda é uma forma exclusiva de transporte de energia de um lugar para o outro, de vários tipos de energia possíveis, tá? Mas é a energia que é transportada por uma onda, tá? E não matéria. De repente você vai pensar um pouco, mas espera aí. E quando a onda forma aquela parede, né? E aí a pessoa que está ali esperando para surfar, em pé na prancha, gente, olha meu desenho, que medonho, mas tudo bem. Por que ela vai então com a onda, né? Porque você falou que a onda não transporta matéria, calma aí. Na verdade, essa situação aqui já mudou completamente. Por quê? Porque nesse caso a onda cavou, ela fez uma paredezona e a pessoa está caindo aqui nessa paredezona da onda, como se fosse num half de skate, né? O que está acontecendo ali é transformação de energia potencial do tipo gravitacional em energia do tipo cinética. Então é isso, é a transformação de um tipo de energia em outro que está acontecendo aqui, tá? Então, reforçando, né, para vocês, onda é sempre uma forma de transporte de energia. Agora, gente, quero falar com vocês um pouquinho sobre como que a gente vai classificar essas ondas. E a primeira forma de classificação é quanto à natureza. Então, assim, existe onda mecânica e onda eletromagnética. Qual que é a diferença entre elas? Ó, você vai na academia fazer aquele exercício com a corda naval, aquela corda grossona, pesadona, fica lá, pá, se matando, né? Balançando ela, e aí a onda se propaga através da corda. O som, né? Eu tô falando, você tá ouvindo, e esse som, ele precisa do ar para se propagar, ele precisa de um meio material para se propagar. E isso é o que a gente vai chamar de onda mecânica. Então, onda mecânica é aquela onda que precisa de um meio para se propagar. Agora, do Sol até a Terra, tem uma região que não tem nada, é o vácuo, né? Mas vem luz do Sol para a Terra, vem calor do Sol para a Terra. Então são as ondas que não precisam de um meio para se propagar. Não só luz e o calor que vem ali, os raios ultravioleta, raios X, raios gama, raios cósmicos, radar, onda de TV, ondas de rádio, tudo isso pra gente é exemplo de onda eletromagnética. Então eu gostaria que você soubesse isso, porque de vez em quando essa definiçãozinha tá aparecendo, tá? Agora, gente, quero classificar para vocês também essas ondas quanto ao jeito que elas se propagam e a forma como elas vibram. Então, é direção de propagação e vibração. Quer ver para a gente entender direitinho? Quando você pega a corda e balança, então você gera uma ondinha na corda. Deixa eu colocar essa corda paradinha ali. O que está acontecendo aqui? Ó? A gente está tendo uma onda que está se propagando para a direita. Mas como que essa corda tá vibrando, gente? Tá vibrando, ó, para cima e para baixo. Então, aqui é a vibração. O que acontece? Propagação e vibração são perpendiculares, gente. Como elas são perpendiculares, eu chamo essa onda de onda transversal. Joia? Agora, se eu pegar para vocês, por exemplo, um alto-falante, coloca o alto-falante para tocar uma músicazinha e fica olhando para ele. Você vai ver que ele fica assim, ó, o som tá indo para você, ele fica tum, 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 vibrando desse jeito. Olha lá, ó. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a onda se propagando para cá, tá? Então, propagação, deixa eu colocar ele para parar de vibrar ali. Propagação. E a vibração tá aqui, ó. Notou como é diferente do caso anterior? Nesse caso, propagação e vibração são paralelos um ao outro. E como eles são paralelos, a gente chama essa onda aqui de onda longitudinal.
Tá bom? Ó, tem uma outra classificação que é quanto às dimensões de propagação, mas o nome é tão intuitivo, tá? Por exemplo, existe a onda unidimensional, é a onda que vai só em uma dimensão, tipo a corda, né? Você balança a corda, a onda vai só para lá. Tudo bem? Agora tem a bidimensional, que é em duas dimensões. Pega ali, ó, numa piscina, numa lagoa e joga uma pedra, faz uma ondinha circular. É uma onda que está indo em duas dimensões, ou seja, numa superfície. E tem a onda tridimensional, o nome já diz tudo, né? Três dimensões. O som, quando você fala, o som vai para tua frente, vai para cima, para baixo, para direita, para esquerda, vai para trás de você, certo? Mas como eu te falei, é bem intuitivo, então nem vamos gastar tempo anotando, que tem mais coisa importante para a gente falar. Pessoal, elementos da onda. E o primeiro que eu quero falar com vocês é comprimento de onda. Então imagina aquela ondinha na corda, desenhei ali para vocês, e eu vou colocar um eixo Y e o eixo X ali para vocês, tá? Vou dizer que aqui a gente está medindo X e uma medida em metro, centímetro, milímetro, ou seja, uma medida de distância, tá? Olha para a figura, gente, e vê o que acontece. Eu vou pintar essa ondinha de uma cor diferente, ó. O que aconteceu ali, ó? Foi uma ondinha. Percebe que o próximo trecho que eu vou pintar é uma repetição do primeiro e o próximo é uma outra repetição? Então, na verdade, uma onda só é isso que está pintado ali para vocês. E o tamanho de uma onda é o que a gente chama de comprimento de onda, que eu vou usar a letrinha grega lambda, tá bom? Ó, tem umas partes da onda que é legal a gente saber o nome. Esse ponto aqui em cima, por exemplo, ó, é a crista da onda. Então eu posso dizer que o comprimento de onda também é isso aqui, a distância entre duas cristas consecutivas, tá? Ó, a distância daqui até aqui, esse ponto é o vale. Então a distância entre dois vales de onda consecutivos também é o comprimento de onda. Ah, Coelho, e se eu pegar um outro ponto aleatório aqui, ó? Simples, ó. Vai percorrendo a onda. Quando chegar num outro ponto aqui, ó, na mesma altura aqui, quer dizer que daqui até aqui deu um comprimento de onda. Fechou? Legal? Então é isso, comprimento de onda é o comprimento de uma repetição completa, tá? Agora tem uma outra grandeza que é o período, é muito parecido, tá? Então eu vou representar para vocês ali a onda, vou colocar um gráfico, tá? Eixo Y e X. Só que olha a diferença, gente. No eixo X aqui eu vou colocar o tempo, por exemplo, em segundos no sistema internacional. Podem existir outras unidades ali. Hora, dia, mês, ano, minuto, milissegundo e aí vai, tá? São várias unidades de tempo. O que eu quero que você veja é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma onda completa, mais uma, depois mais uma. Certo? Então, isso pra gente que tá aqui na tela agora é o quê? É o tamanho de uma onda se for comprimento. Mas como eu tô medindo o tempo, é o tempo de uma onda, é o tempo de uma repetição. Por isso que eu chamo isso aqui de período. Joia? Então, você sempre vai ter que fazer o quê? Sempre na hora de fazer a questão, vai cuidar o que tem aqui nesse eixo. Se tiver tamanho, é comprimento de onda, mas se tiver tempo é período que você está medindo ali. Fechou? Tudo bem? Legal. Ó, lógico que aqui eu também posso dizer que de uma crista até a outra eu tenho período, né? Ou de um vale até o outro eu tenho período. E logicamente de um outro ponto aleatório aqui eu vou fazendo a onda completa. Quando chega aqui, ó, deu uma onda completa. Então eu posso dizer também que é o período, tá bom? Gente, quero falar com vocês de uma outra propriedade de onda que é a frequência. Imagina o seguinte, teu coração bate diferente por alguém, né? E esse alguém chega do teu lado e teu coração dispara na hora. Ou seja, a tua frequência cardíaca aumentou. O que quer dizer que a frequência cardíaca aumentou? O coração disparou, ou seja, mais batimentos, mais vezes bombeando sangue a cada segundo. É isso, tá? E a frequência é exatamente o quê? O número de repetições, certo? Num certo intervalo de tempo. Então assim, se eu representar para vocês essa onda aqui e essa outra onda aqui, disser para vocês que eu tô medindo tempo aqui nesse eixo, tá? Por exemplo, em segundos, eu posso dizer, olha só aqui no gráfico, ó,
que no mesmo tempo, aqui no mesmo tempo, você concorda que no mesmo tempo a onda de baixo repetiu mais vezes que a de cima? Então, se eu chamar para vocês essa onda aqui de onda 1 e essa onda aqui de onda 2, a gente pode só visualmente já atestar o quê? Que a frequência 2 é maior que a frequência 1, porque é um número de repetições maior. Joia? Coisinhas a mais que eu gostaria de conversar com vocês, tá? Primeira, existe uma relação aqui entre período e frequência. Quer ver? Frequência não é o número de repetições no intervalo de tempo? Olha esse gráfico aqui, daqui até aqui. Quantas repetições eu tenho? Uma só. E como que chama o tempo daqui até aqui? Período. Então, frequência é o inverso do período, tá? Pessoal, em relação à unidade, no sistema internacional, se a gente usa o tempo em segundos, né, o período em segundos, a frequência vai dar pra gente em hertz. Joia? Bom, e a relação entre essas grandezas? A relação entre essas grandezas se dá pela equação aqui, velocidade é comprimento de onda vezes frequência, tá? Tá aqui. Eu queria te contar um segredinho bem importante e que toda hora estão perguntando pra gente. A frequência de uma onda. A única forma que eu tenho de mudar a frequência de uma onda é mexendo em quem gera a onda. Exemplo, estou balançando uma corda. Se a minha mão sobe e desce devagar, a ondinha na corda vai se formar devagar. Mas se a minha mão começar a subir e descer rápido, a onda na corda vai oscilar mais rápido. Então, eu queria só que você tivesse sempre, em qualquer questão que você for fazer, muito claro que a frequência depende da fonte que gera a onda. Fechou? Depende da fonte que gera a onda. Acolheu, quando a onda muda de meio, ela não muda de frequência? Não. A frequência permanece a mesma. O que acontece é que quando ela muda de meio, ela muda de velocidade, mudando também o comprimento de onda, mas a frequência permanece constante. Tá bom? Fechou isso aí? Legal. Gente, deixa eu falar com vocês de um fenômeno, o eco. Imagina o seguinte, saiu o resultado, né, que você estava esperando ali da universidade que você quer, classificação para o vestibular, por Enem, tanto faz. Aí, você tinha saído para acampar com os seus amigos e estava lá parado num lugar e recebe um WhatsApp dizendo você passou. E você vai lá e grita, passei! Né? E aquele grito sai da tua boca e vai, né, adiante. Daí você ouve, passei, né? Aquele som que você produziu ecoando por aí. É o eco, exatamente isso. O eco é o quê? É o som que vai, bate numa superfície e volta. Então é isso que acontece no caso do eco, tá? Então aqui, de novo, o som vai, reflete na superfície e volta. O eco é um fenômeno relacionado à reflexão de uma onda. Aí, gente, deixa eu te falar um negócio aqui, Existe uma distância mínima para a gente conseguir perceber o eco. Sabe por quê? Porque a gente tem uma limitação fisiológica. O nosso ouvido precisa de um intervalo de tempo mínimo para distinguir dois sons diferentes. Então existe uma distância mínima. Se for menor do que essa distância mínima, a gente não percebe o eco. Bom, se a gente lembrar lá das aulas de cinemática, velocidade é ΔS por ΔT, né? Quem vai e volta é o som, então aqui é a velocidade do som. O ΔS que o som percorre é distância mínima para ir e distância mínima para voltar. Então é 2 vezes a distância mínima, certo? Dividido pelo tempo. Gente, que tempo? O tempo mínimo que a gente precisa para distinguir dois sons, que é 0,1 segundos. Bom, 2 por 0,1 dá 20. E aí, se eu isolar essa distância mínima, a gente vai chegar que a distância mínima para a gente perceber o eco é o quê? É a velocidade do som dividida por 20. Tá aqui, para você.
Ah, Coelho, mas eu achei que bastava decorar que é 17 metros, né? A gente sabe por que a gente chega em 17 metros? Porque a gente faz velocidade do som 340 metros por segundo. Dividido por 20 dá 17 metros. Só que eu queria que você tomasse muito cuidado antes de sair respondendo simplesmente 17 metros direto por aí. Sabe por quê? A velocidade do som nem sempre é 340 metros por segundo. Se mudar a temperatura, se mudar a pressão atmosférica, tudo isso influencia na velocidade do som. Então já tiveram questões que colocaram pra gente velocidades diferentes do 340. Por isso que eu não queria que você decorasse 17 metros. Eu prefiro que você saiba isso, ó. A distância mínima é só pegar a velocidade do som e dividir por 20. Fechou? Tudo bem? Bom, vamos adiante. Quero mostrar para vocês um fenômeno que é o fenômeno da ressonância. Olha o que aconteceu num estádio de futebol na Alemanha. Dá uma olhadinha aqui, gente. O pessoal pulando lá e cantando. E olha a estrutura do estádio aqui, ó, nessa região. Olha essas placas aqui, ó, se mexendo. Que apavoro a gente tá ali nesse estádio, né? E aí, será que é perigoso acontecer alguma coisa, né, nessa situação? Será que esse estádio vai cair? Não, gente, não vai, tanto que não caiu, né? O que acontece? A estrutura é projetada para acontecer, né, essa vibração. Então, nesse caso, basicamente, o que a gente tem? Só deixa eu pausar o vídeo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto, deu. Ó, o estádio, a estrutura do estádio, possui uma característica chamada frequência natural, tá? Frequência natural, o que é? É a frequência com a qual aquela estrutura mais consegue absorver energia. Aí, os torcedores pulando e cantando ali, eles estão produzindo uma frequência externa, que é a frequência, né, de oscilação das pessoas pulando. Quando a frequência externa for igual à frequência natural, que é a frequência com a qual a estrutura mais consegue absorver energia, a gente diz que ocorre o fenômeno da ressonância, que é a estrutura começar a vibrar cada vez mais. Mas nesse caso, gente, o que acontece? Por que não tem perigo? Porque o estádio foi projetado para isso. O problema seria essa galera toda, né? Pegar lá, por exemplo, num shopping, lá no segundo andar do shopping, essa galera toda começar a pular. Aquela estrutura não foi projetada para isso, tá? Então, depende da finalidade do ambiente, tá tudo certo, não tem perigo, é só tocar a ficha. Então, voltando, gente, o fenômeno da ressonância é isso, é quando a gente impõe uma frequência externa igual à frequência natural daquele equipamento ou daquela estrutura, né? E aí, é a situação onde eu vou ter a absorção máxima de energia, certo? Bom, quero falar com vocês um pouquinho de som agora e depois de falar de som a gente vai partir para os exercícios. Gente, tem que cuidar com o que a gente chama de som e o que é onda sonora, tá? Porque existe onda sonora que os seres humanos não conseguem ouvir. E aí a gente não chama de som, tem uma classificação um pouquinho diferente. Então eu vou colocar aqui uma escala de frequência para vocês, tá? E vamos considerar o seguinte. Nessa escala de frequência, a gente só consegue fazer os tímpanos vibrarem, entrarem em ressonância, se a frequência for na faixa de 20 Hz até 20 mil Hz. Se for aqui dentro, eu chamo de som. Tudo bem? Claro que é assim, com o passar da idade, a gente começa a perder a audição, começa a perder a sensibilidade para algumas frequências, principalmente as frequências mais altas, tá? Nem todo mundo tem a mesma sensibilidade, mas isso aqui eu vou considerar o quê? Uma pessoa que tem audição perfeita. Aí se a frequência for maior que 20 mil Hz, a gente chama de ultrassom, exatamente as ondas ultrassônicas que são usadas por um médico na hora que vai fazer o exame no paciente, ver se ele tem alguma lesão, ou vai ver alguma informação morfológica do bebê que está para nascer, tá? Se a frequência for abaixo de 20 Hz, a gente tem os infrassons. Essa é a diferença. Tudo que eu te falei está anotado aqui, você não precisa nem se preocupar em escrever isso aí, deixei prontinho, tá? Bom, de som eu ainda quero falar de qualidades fisiológicas com vocês. Então tem 3, altura, intensidade e timbre. Eu queria que você cuidasse muito com elas e dê uma atençãozinha especial nisso aqui, porque a explicação que a gente dá para quando fala, né, de altura do som
ela contrasta com o que a gente encontra no cotidiano, então é muito fácil as pessoas confundirem e por isso aparece bastante em prova tentando enrolar a gente. Então, gente, olha só, a altura é uma propriedade do som que está relacionada com a frequência, tá? Então, um som pode ser chamado de som alto ou som baixo, e isso não tem nada a ver com o volume do som, tá? Abaixa o som que o som tá muito alto, esquece, não tem a ver com a altura do som. Então, por isso que a gente tem que estar ligado para a hora da prova. Ó, som alto é um som de frequência elevada, né? E um som baixo é um som de frequência pequena, frequência baixa. Isso aqui a gente chama de som alto de som agudo, tá? Aquele som mais fininho, pi, certo? E o som baixo é o som grave, aquele som mais grosso, pó, certo? Então a diferença de um para o outro é essa. Gente, a frequência está relacionada à nota musical. Então se a gente pegar, por exemplo, aquela sequenciazinha das notas musicais, colocar uma escala de frequência para vocês aqui, ó. Colocar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Gente, são as 7 notas musicais, elas estão numa escala crescente de frequência, né? Então tá aqui, ó, começando no dó, terminando no si. São 7. Sabe qual seria a 8ª nota? Seria de novo um dó, depois um ré, assim por diante. Então, esse trecho aqui eu vou dizer para vocês o quê? Que é uma mesma oitava. Daí uma oitava acima seria a próxima sequência de notas. Então a nota dó, uma oitava acima seria a 8ª nota, seria o próprio dó. Assim por diante. Então, o que eu posso dizer? Que se a gente comparar, quer ver? Até esquece isso aqui, ó, do que vai adiante. Vamos falar de uma mesma oitava ali. Aqui, ó, nessa região do si, estão o que? As notas mais agudas, as de mais alta frequência. E na região do dó, estão as mais graves, as de baixa frequência. Agora, pessoal, se a gente for conversar sobre volume, aí sim está relacionado com a intensidade do som, tá? E que característica que é da onda? É a amplitude. Então vamos supor que eu pegue 2 ondas de mesma frequência, tá? Então aqui, ó, mesma frequência, eu vou pegar uma onda aqui e uma outra aqui, ó. As duas têm mesma frequência, só que se a gente comparar, ó, da linha média até o ponto mais alto, aqui eu tenho a amplitude 1 e aqui eu tenho a amplitude 2. Pronto, certo? E aí, como amplitude 1 é maior que amplitude 2, eu posso dizer o quê? Que o volume do som em 1 equivale a um volume maior do que o som em 2. Certo? Então, o que a gente costuma classificar, tá? Amplitude maior, que significa pra gente volume maior, a gente chama de som forte, tá? E amplitude menor, que significa um volume menor, um som menos barulhento, né? A gente vai dizer que é som fraco. Então é assim que pode aparecer para vocês. Agora vamos falar do timbre. Olha só. Mesmo que você não manje nada de música, se a gente tocar em 2 instrumentos diferentes, tá? Por exemplo, um violão e uma bateria. A mesma nota musical, exatamente a mesma. Se você fechar os olhos, no mínimo você sabe o quê? Que são 2 instrumentos diferentes. Um piano e, sei lá, uma flauta e um violino, né? Você emitiria a mesma nota musical. Você vai lá, fecha os olhos. Mesma nota musical, são sons de mesma altura, né? Certo? De mesma nota musical, mesma frequência. Só que você percebe que são de fontes sonoras diferentes. Porque os timbres são diferentes. E o timbre está relacionado com o formato da onda, tá? Então eu anotei para você ali bem o que eu falei, tá? Que o timbre é o que te permite distinguir 2 sons que sejam de mesma altura, de mesma intensidade, porém de fontes sonoras diferentes. Isso significa formato de onda diferente. Então, exemplo, tá? Imagina que eu tenho uma onda aqui, ó. Eu tenho uma outra aqui, ó, de mesma frequência,
só que ela tem formato diferente. Se ela tem formato diferente, ela vai soar diferente no ouvido de quem percebe esse som, e aí vai permitir a gente diferenciar, distinguir as fontes sonoras, tá? Pessoal, vamos treinar agora? Vamos fazer questão? Separei 4 questões bem interessantes aqui da prova do Enem, para a gente resolver juntos. Primeira, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando para a situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Tá indo o carro, faz aquele prrr, depois prrr, prrr, de novo, né? De alguns em alguns metros. Daí ele diz assim: ao passar sobre sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando num barulho peculiar. Esse prrr que eu fiz para vocês, tá? Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos interpretar o negócio antes. Ó, aqui está a superfície e vou colocar para vocês esses sonorizadores aí, que são obstáculozinhos bem pequenininhos, que quando a roda do carro passar em cima vai fazer esse prum, que eu falei para vocês, esse barulhinho. Bom, basicamente, o que acontece ali, ó? Quando a roda passa aqui, eu tenho um pico de barulho, depois aqui eu vou ter um pico de barulho de novo, depois vou ter um pico de barulho, assim por diante. Então, essa distância que existe aqui entre esses sonorizadores é exatamente o que pra gente? É o comprimento de onda. Joia? Agora, pessoal, ele deu pra gente a velocidade aqui. Deu esse D, que é o comprimento de onda. Acabei de falar com vocês que a frequência é bem direto. Só tenho que tomar um cuidado, que é o quê? Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Olha as respostas. Estão todas em hertz. Então, para achar a frequência em hertz no sistema internacional, eu tenho que usar o quê? Esse D aqui em metros, certo? E essa velocidade aqui em metros por segundo. Gente, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu assim, ó, lá nas aulas de cinemática, que quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então aqui vai ser 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. Joia? Agora a gente, distância de centímetro para metro, tá? Vamos pensar assim, 1 metro tem 100 centímetros. Então de metro para centímetro eu multiplico por 100, quer dizer que de centímetro para metro eu divido por 100. Então eu posso dizer que o comprimento de onda vai ser 8 dividido por 100. E eu vou deixar assim mesmo, tá? Ó, já tá em metros, pronto. Vamos lá? Velocidade 30 metros por segundo, né? E o comprimento de onda é 8 sobre 100. Pessoal, a frequência vai dar... Esse 100 vai para o outro lado multiplicando, 30 vezes 100, 3.000. Esse 8 vai para o outro lado dividindo, e aí a frequência vai dar 3.000 dividido por 8, 375 Hz, tá? Nosso gabarito é a letra C. Fechou, pessoal? Tudo bem? Legal! Vamos adiante, então. Próxima questão, uma questão do Enem PPL. Olha o que diz a questão. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial DDP em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão por tempo. A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de... Bom, para achar a frequência, você pode querer achar, não, mas ele não deu a velocidade. Calma. Primeira coisa que eu pedi para você ali mais cedo na aula é o quê? Olha o que ele está dando nos eixos. Ele não está dando tempo? Opa, então eu consigo descobrir ali o que? Opa, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu peguei a caneta errada. Pronto. Ó, eu consigo achar quem é o período. Ó, o gráfico não está começando aqui? Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar essa onda. Ó, eu vou pintando a onda.
E quando chega exatamente na mesma amplitude aqui para frente, ó, quer dizer que foi uma onda completa, dali em diante vai ser só uma repetição. Opa, aqui é 5, aqui é 0, quer dizer que esse é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha onde é que deu aqui, gente. Deu no 8, né? Só que cuida. Eu não posso esquecer de olhar o que tem entre parênteses. Tem um mili. E o prefixo mili, gente, significa pra gente 10 na menos 3. Então, na verdade, o período é 8 vezes 10 na menos 3. O quê? Segundos. Frequência não é o inverso do período? É, né? Então já era. Frequência é igual a 1 sobre 8 vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3, ele pode ir lá para cima, só que trocando o sinal da potência. Então ele vai com o 10 na mais 3, que é 1000. 1000 sobre 8. E aí a frequência vai dar 125 Hz. Pessoal, nosso gabarito, letra E. Fechou? Numa boa? Então, agora é um problema um pouquinho diferente, onde a gente teve que interpretar o gráfico, teve que ver a questão da unidade, mas faz parte nessa nossa preparação, porque é assim que eles cobram da gente, tá? Vamos continuar? Próxima, de novo, questão do Enem. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, opa, quer dizer que a frequência da flauta é igual à frequência do piano. Quer dizer que a altura emitida pela flauta é igual à altura emitida pelo piano. Por quê? Porque tudo isso significa mesma nota musical, tá? Consegue-se diferenciar esses dois instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve ao que, gente? Lembra que diferenciar instrumentos tinha a ver com o timbre, que era formato de onda diferente para cada instrumento, tá bom? Então assim, ó, a intensidade sonora do som, é pela intensidade sonora não, né, gente? Não é. Pela potência sonora não, né? Do som emitido e pelos diferentes instrumentos musicais, é pela diferente velocidade de propagação do som emitido. Gente, imagina o seguinte, você vai assistir uma banda tocar, e aí o som do piano chega antes em você do que o som da flauta, não teria sentido nenhum, né? Eles propagam com a mesma velocidade ali no ar, então tá errado. Devido ao timbre do som que faz com que os formatos de onda de cada instrumento sejam diferentes, exatamente isso que a gente falou, tá? Só vamos ver a letra E, a altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. Não, né, gente? Besteira, isso aí tá errado. Nosso gabarito é mesmo a letra D. E pra gente fechar com chave de ouro mais essa aula, vamos dar uma olhadinha aqui na quarta questão. Gente, ali diz o seguinte pra gente, ó. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas ou frequências, né? Sendo a nota Dó a mais baixa e a Si a mais alta. Considerando numa mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Gente, aqui ó, eu tenho uma ordem crescente de frequência, onde eu tenho aqui a nota Dó, né? Depois a gente tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Então Si é a que tem maior frequência. Bom, ele quer saber o que é menor nela, vamos ver? Vamos escrever assim, ó, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Eu sei o que? Eu falei até na outra questão agora há pouquinho, que a velocidade de todas as notas vai ser a mesma, senão ia ser impossível, né, você ouvir uma banda tocando. Bom, eu posso escrever para você isso aqui assim, ó, comprimento de onda é velocidade sobre frequência, não posso? E eu sei que a velocidade é igual para todo mundo. Conclusão, ele quer saber da nota Si. A nota Si é a que tem frequência o quê? Maior, é a nota mais alta, como ele falou. E aí se a frequência é maior,
o comprimento de onda é menor. Então, a nota Si aqui tem menor o que? Amplitude não tem a ver com o volume, amplitude. Menor frequência não, é maior frequência. Menor velocidade não, as velocidades são iguais. Menor intensidade não, a intensidade tem a ver com a amplitude, né? Tem a ver com o volume do som, e ali ele nem discutiu isso. E menor comprimento de onda, sim, nosso gabarito é a letra E. Fechou, pessoal? Tchau pra vocês e até a próxima. Valeu!